A gente nunca produziu tanta comida na história da humanidade. E mesmo assim, a fome continua sendo uma realidade. Essa é uma das maiores contradições do nosso tempo, o tal do paradoxo da abundância. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como o sistema que alimenta o mundo também gera desigualdade e conflito. E por que a resposta para a pergunta quem realmente nos alimenta é bem mais complicada do que parece. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, principalmente quando a gente fala de um país como o Brasil, um verdadeiro gigante do agronegócio, sabe? Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, que quebra recorde de produção todo ano. Como pode, num lugar com tanta riqueza no campo, a insegurança alimentar ainda ser um problema para milhões de pessoas? É isso quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. E olha, a primeira peça desse quebra-cabeça talvez te surpreenda. A base do nosso prato de cada dia. O arroz, o feijão, a mandioca, as frutas, não vem daquelas fazendas gigantes de exportação. Pensa nesse número, 70%. É a fatia que vem da agricultura familiar. São os pequenos produtores que, no fim das contas, colocam uma comida na mesa da nação. Ok, mas para a gente entender como chegamos nessa divisão, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o século XX. A população do mundo estava crescendo num ritmo maluco, nunca visto antes, e o medo de uma fome generalizada era uma ameaça real, que tirava o sono de governos e cientistas. A grande questão da época era, como é que a gente vai produzir comida suficiente para todo mundo? E o fato é que sim, a gente conseguiu aumentar e muito a produção de alimentos no mundo todo. Mas o fantasma da fome não desapareceu. Mesmo antes da pandemia, lá em 2019, 820 milhões de pessoas ainda passavam fome. Isso joga na nossa cara uma verdade um tanto inconveniente. Só produzir mais comida não era a solução completa. O problema era e continua sendo muito mais complexo. Envolve acesso, distribuição e o próprio modelo de como a gente produz. Bom, e foi diante desse desafio global que surgiu uma ideia, extremamente ambiciosa lá nos anos 50. Uma ideia que prometia uma solução definitiva, tecnológica, para a fome. E ela ganhou um nome bem otimista, né? Revolução Verde. A lógica por trás da Revolução Verde era até bem simples. Era aplicar o modelo da indústria na agricultura. A ideia era que, com a ciência e a tecnologia certas, qualquer país poderia transformar suas fazendas em verdadeiras usinas de alimentos, superprodutivas. E, na teoria, isso ia acabar com a fome e modernizar o campo de uma vez por todas. Isso não era só uma inovação aqui e outra ali. Era um pacote tecnológico completo, sabe? Uma coisa dependia totalmente da outra. Tudo começava com sementes modificadas em laboratório, feitas para produzir muito mais. Só que essas super sementes precisavam de um uso pesado de fertilizantes e agrotóxicos para dar resultado. E claro, para plantar e colher tudo isso em áreas gigantescas, era preciso mecanizar tudo. Uma peça não funcionava sem a outra. Bom, a produção de comida realmente disparou em vários lugares do mundo. Por um tempo, a Revolução Verde pareceu um sucesso absoluto, mas essa transformação radical na agricultura veio com um custo oculto e bem alto. E as consequências não demoraram para aparecer, criando problemas tão grandes quanto aquele que a Revolução queria resolver. O foco total em maximizar a produção acabou gerando um efeito dominó bem destrutivo. A poluição por agrotóxicos contaminou solos e rios. Os pequenos agricultores, sem dinheiro para comprar sementes caras, fertilizantes e tratores, simplesmente não conseguiram competir. Foram forçados a vender suas terras e ir para cidades. Aquela diversidade de plantações locais foi trocada por campos enormes de uma única cultura. E para ter mais espaço para tudo isso, florestas foram derrubadas. Ou seja, a solução para um problema acabou criando vários outros. O resultado disso tudo foi que se formaram dois mundos agrícolas que hoje funcionam lado a lado, muitas vezes no mesmo país. De um lado, o agronegócio, focado em lucro em exportar commodities usando tecnologia de ponta em plantações gigantescas de uma coisa só. Do outro, a agricultura familiar, focada em se sustentar e em abastecer o mercado local. São dois modelos com objetivos e tamanhos completamente diferentes que agora disputam terra, água e recursos. E olha, não existe lugar no mundo onde essa colisão de mundo seja mais clara do que no Brasil. O país é um verdadeiro laboratório a céu aberto. Ele representa ao mesmo tempo as promessas de produtividade e os problemas sociais e ambientais mais profundos da agricultura moderna. Esse gráfico aqui já entrega a raiz de muitos conflitos no campo brasileiro. A concentração absurda de terras. Vamos parar um segundo para absorver esses números. Menos de 1% dos proprietários rurais controlam quase metade de toda a área agricultável do país. Enquanto isso, a grande maioria, 81% dos proprietários, está espremida em menos de 13% do território. É uma desigualdade histórica que salta aos olhos.
E essa desigualdade não apareceu do nada, né? Ela foi construída e reforçada ao longo dos séculos. Começou lá na época colonial, com a coroa portuguesa dando pedaços gigantes de terra, as Sesmarias, para uma pequena elite. Depois, em 1850, a Lei de Terras basicamente diz que só quem tinha dinheiro para comprar podia ter terra, excluindo a maioria da população. E mais para frente, a partir de 1964, o governo militar incentivou a modernização justamente das grandes fazendas, aprofundando ainda mais esse abismo. E aqui a gente vê o paradoxo em números, preto no branco. O agronegócio ocupa a imensa maioria da terra, uns 76%, para produzir commodities para exportação, tipo soja e carne. Do outro lado, a agricultura familiar, com menos de 1/4 da terra, é quem gera 70% dos empregos no campo e, como a gente viu, produz a maior parte da comida que vai para a nossa mesa. Isso levanta uma boa pergunta. Qual dos dois modelos está realmente alimentando o Brasil? Essa competição violenta por terras não acontece no vácuo, claro. A necessidade de expansão contínua do agronegócio, principalmente para plantar soja e criar gado, é hoje o principal motor do desmatamento em dois dos nossos ecossistemas mais importantes e ricos do planeta, a floresta amazônica e o cerrado. E isso tudo nos traz ao dilema atual. A gente tem um modelo agrícola que gera muita riqueza, quebra recordes de exportação, é um pilar da economia, mas, ao mesmo tempo, é um modelo que aprofunda a desigualdade, concentra a terra e tem um custo ambiental gigantesco. E agora? Para onde a gente vai a partir daqui? Essa frase aqui resume a ópera, né? É um modelo que impulsiona as exportações, mas que, ao mesmo tempo, cava um buraco de desigualdade e degradação ambiental aqui dentro. Ironicamente, a busca pela abundância para o mercado global acabou criando novas formas de escassez e de conflito dentro de casa. É o coração do paradoxo da abundância. E assim a gente volta à pergunta inicial, mas agora com uma noção muito maior do desafio. A questão fundamental para o futuro não é só se a gente consegue produzir mais, é como a gente vai fazer isso. Será que é possível desenhar um sistema alimentar que seja justo, que alimente o mundo, mas que também cuide das pessoas e do planeta? Essa é a pergunta que vai definir o futuro da nossa comida.